graça e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Já fui apresentado, o evangelista Lucas, a minha esposa, está aqui comigo também o irmão Toninho, a esposa dele, o Thiago Nelson, todos conhecem. E quero desde já agradecer a liderança da igreja a este convite. E quero dizer aos irmãos que deixe Deus falar no teu coração. Sou da igreja, cenáculo da adoração. Trago a responsabilidade do meu pastor de estar aqui ministrando e apresentar um pouquinho a mais. Sou jovem, pela honra e glória do Senhor, tenho 23 anos e não vou perder mais tempo. Abra a tua Bíblia comigo, no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, no capítulo 17, verso 10 e verso 11. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! 1 Samuel, no capítulo 17, verso 10 e verso 11. Glória a Deus! Quem achou, diga aleluia. Glória a Deus. Assim vos está lendo o texto. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diga para o meu irmão do lado: espantaram-se e temeram muito. Podei-vos assentar, glorifiquem a Deus. A palavra do Senhor, ao qual nos descreve o profeta Samuel, ela vai nos dirigir a respeito de um homem chamado Golias, um filisteu de Gate, ao qual, segundo as escrituras, os historiadores vai dizer que ele tinha 2,5 metros por aí. A Bíblia então vai relatar a respeito da história de um menino, um pequeno menino, que eu vou explicar para você, e creio eu que Deus vai agradar ao teu coração. O título da mensagem que Deus colocou no meu coração para pregar para você é sobre a batalha do invisível. Aqui a história vai nos relatar de um homem chamado Filisteu, que no arraial dos filisteus de Gate, ali a Bíblia vai relatar que este homem, ele desce até o outro lado da margem de um riacho, para ali se apresentar para aquele povo que estava ali do outro lado, o povo de Israel, para eles poderem contemplar e notar como este homem era. A Bíblia vai dizer que ele então descia-se para esse riacho, colocava ali a tua armadura, colocava ali sobre ele ali a espada, o escudo, colocava tudo que tinha de direito. Então ele descia e ele gritava com a voz bem alta, dizendo assim: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Se eu, o filisteu, ganhar, o povo de Israel será meu escravo. Mas se o povo de Israel ganhar, o filisteus será escravo do povo israelita. Então ele ficou gritando ali do outro lado da margem deste riacho por 40 dias. Fala para o teu irmão do lado: 40 dias. 40 dias. Então a Bíblia vai dizer que o exército de Israel tremia de medo deste homem. Quando este homem gritava do outro lado da margem deste rio, este povo ia correndo até o rei Saul apresentar para ele que existia um homem do outro lado que botava medo no exército de Saul.
Para você entender aonde eu quero chegar. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Gênesis, o livro da criação, que foi criado céus e terra, correto? A Bíblia vai dizer que algo no campo do meu e do teu invisível começa a se tornar uma realidade. A ideia que você tem de praticar algo na casa do Senhor, ela é apenas uma ideia no campo do invisível. Mas quando você coloca ela em prática, ela já se torna algo já de evasiva humana. A Bíblia vai dizer então que ele foi aplicar no povo de Israel uma arma no campo do invisível, porque perante 40 dias ele não botou a mão em ninguém, ele não lutou contra nenhum israelita, ele não pisou na cabeça de nenhum israelita. A Bíblia vai dizer que então ele usa uma arma no campo do invisível, dizendo: dai um homem para que ambos pelejemos. Este homem, ele vai usar uma arma simples, que eu e você às vezes corremos dela. Ele vai usar uma arma que hoje em dia está tentando matar eu e você, cristão do Evangelho. Ele está usando uma arma dizendo assim: ei, para no meio do caminho que a tua família não vai ser salva. Ei, para no meio do caminho que esse ministério aí não é para você. Deve comandar a bastalha. A Bíblia então vai nos relatar que ele foi provocar a ira no rei de Israel. Ele foi mexer nos tentamentos, ele foi mexer na arquitetura deste rei. Toda vez que ele gritava, o povo tremia, corria, mas não levantava para guerrear contra ele. Era um exército formado, cheio de estratégias. Era um exército formado desde pequenininho, homens para guerrear contra filisteu, homens para guerrear de uma tal maneira que você vai entender. Mas a Bíblia vai me dizer no livro de 1 Timóteo, que vai nos relatar que Paulo vai falar para Timóteo dizendo assim: Timóteo, vai até a igreja de Éfeso, entra lá e fala para esse povo assim, que para acabar com a conversinha fiada dentro do templo, para acabar com disse-me-disse dentro do templo, para acabar com a murmuração dentro do templo, porque você vai ser o povo que vai guiar a igreja de Éfeso. A Bíblia então vai dizer que ele, por muito instruir, Paulo diz: Timóteo, não tenha muita instrução, começa a praticar. Mas Timóteo, não precisa de ouvir muito, começa a praticar. Deus me dá a diferença entre membro e discípulo. O membro, ele senta, espera, põe o peixe na boca. O discípulo, ele levanta e vai até o mar pescar. Ele murmura porque está faltando lugar dentro da igreja, mano, tudo é que passa. Mas o discípulo não, meu querido e minha querida. O discípulo, ele sai para poder buscar alguém para colocar no vazio da cadeira. A Bíblia então vai nos dizendo que vai nascer um homem segundo o coração de Deus. Vai nascer um menino segundo o coração do meu e do teu Deus. A Bíblia diz que então, por 40 dias, Saul tremeu. Lembra de um rei Agag, dos midianitas? Um rei ao qual Saul, o profeta, o rei, a qual Samuel ungiu ele a rei de Israel, porque o povo pediu. Ele vai dizer para ele assim: Deus está mandando eu te ungir, mas ele tem um trabalho para você. Vai lá na terra dos midianitas e mata o rei Agag. Mata a criança. Mata todo mundo que tem ali. Não volta com ninguém. A Bíblia então vai nos relatar que ele desce para fazer o feito de Deus. Porém, ele volta. E quando ele volta, o profeta já fica ali com o teu coração balanceado, porque ele escuta nos teus ouvidos mugidos, ele escuta ali no teu ouvido barulho de ovelha, ele escuta ali no teu ouvido barulho de passos. Então ele vai se apresentar ao rei
Saul, você matou todos a qual Deus me mandou? Ele diz, matei. Mas Saul, por que eu estou ouvindo barulho de ovelha, barulho de boi mugindo? Saul, por que eu estou ouvindo passos? Ele vai então explicar para Samuel, dizendo assim, não, eu peguei ali umas ovelhinhas, eu peguei ali uns bois para sacrificar para Deus. Ele vai pegar agora o rei Agaste, os midianitas, que tinha guerra com Israel de muitos e muitos anos. Ele vai poupar o homem que Deus manda matar, se comandará. Eu não sei o que meu Deus está mandando você poupar aí. Eu não sei o que meu Deus está mandando você matar no teu ministério. Mas Deus está mandando te dizer assim: não oferece sacrifício para Deus naquilo que Ele manda você matar. Sabe o que Ele manda você matar? É o pecado que eu entro para dentro do tempo e não consigo me livrar dele. Sabe o que Ele manda você matar? É aquela iniquidade que há dentro do peito do ser humano, que Ele diz assim: mata, entra e me adora, basto e querer passa. Mas não, eu quero oferecer para Deus aquilo que Ele está mandando eu matar há muito tempo. Vou voltar à história. Então ali, Samuel desembanha a espada de Saul e mata o rei Agaste. Naquele momento ali, ele vai dizer para Saul: ei, vai para o teu canto e Deus se livre. Aonde Deus coloca no coração dele para ele ir lá na casa de Jessé. Fala para o teu irmão do lado aí, Jessé. Quando ele vai descer na casa de Jessé, ele para e fala assim: mas Senhor, se eu descer ali, o rei Saul vai me matar. Se eu entrar ali, o rei Saul, ele vai me degolar. A Bíblia então vai dizer que Deus fala com ele assim: prepara um novilho novo, pega ali o teu chifre e enche ele de azeite e desce lá em Ramá, porque lá com o resto eu vou imprimir. A Bíblia então vai dizer que ele pega o novilho e vai chegar até a casa de Jessé, como diz a Bíblia, um casebre humilde. A Bíblia então vai nos relatar que quando ele chega ali, ele vai anunciar a Jessé, dizendo para Jessé trazer os seus filhos. Quando ele vem com teus filhos, ele vai preparar ali um sacrifício para o rei Saul não desconfiar daquilo que Deus precisava de fazer. Então ali, ele vai agora oferecer esse sacrifício a Deus. Agora ele vai adentrar para dentro do casebre. E quando ele entra para dentro do casebre, ele vai perguntar agora a Jessé quem é os filhos. Jessé então agora vai apresentar Abinadab, Eliabe e Samar. Quando ele apresenta o primeiro, a Bíblia vai dizer que então o coração do profeta, que é ser humano e é enganoso, ele vai olhar para o menino e dizer assim: é esse. Deus diz para ele assim: homem, tu vê a aparência, mas eu, Deus, vejo o coração. Então passa o segundo, passa o terceiro, passa ali os sétimos filhos. A Bíblia então vai dizer que ele pergunta a Jessé: ainda há alguém? Jessé vai virar para ele assim: ainda resta um. Mas aonde ele está? Está lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas. A história de Davi, para você entender, ele era rejeitado desde sua casa. Davi, por ele ser filho de outra mulher e não da mesma mãe, de Eliabe, Abinadab e Samar, ele era o mais rejeitado de dentro da casa. Ele era o que mais trabalhava dentro da casa. Ele era o que mais exercia as funções que os outros precisavam. A Bíblia então vai dizer que o teu pai o rejeitava. Sabe como? Quando o profeta perguntou para ele assim: ainda resta um? Por que ele não disse há um chamado Davi? Ele não, resta um. Aonde ele está? Lá no pasto. Manda chamá-lo. Porém, não se acerta a ninguém enquanto ele não se achegar. Sabe quando alguém começa a te menosprezar dentro da tua casa? Sabe quando alguém não dá nada para você dentro do teu convívio ali habitacional? Sabe quando ninguém entende o que está passando dentro do teu coração? Que você vai entrar na casa do Pai triste, procurando saber respostas, mas tem alguém te rejeitando.
acrescentar ninguém enquanto eu não te honrar. Não vai acrescentar ninguém. Não vai acrescentar ninguém. Não se sentaram seus filhos. A Bíblia não vai dizer que veio Davi. Meu querido e minha querida, eu não sei qual forma que ele veio. Eu não sei se ele veio de carroça, se ele veio de jumenta. Mas a Bíblia vai dizer que o cheiro da ovelha que estava nele exalou lá dentro da casa. Sabe o que Deus manda te dizer? Que antes de você chegar no lugar que muitos precisam sentar para te ver, o cheiro dele tem que exalar lá dentro do meio. Sabe como? O cheiro da bispa tem que exalar aqui dentro primeiro. A serve como a marana. Sabe por quê? Porque ela cuida de ovelhas. E quem cuida de ovelha tem que ter cheiro de ovelha. Ovelha que tem o seu pastor, ela tem que ter o cheiro do teu pastor. Serve como a marana. A Bíblia então vai dizer que ele se achega na casa. Preste bem atenção. E quando ele se achega na casa, a Bíblia então vai nos relatar que ali ele vai ser ungido a rei de Israel. E quando ele é ungido a rei de Israel, o coração de Eliabe se indaga de raiva. Sabe por quê? Porque ele queria ser o primeiro. Sabe por quê? Os Eliabes do teu ministério tentam matar você. Sabe por quê? Os Eliabes que levantam fofoca contra este ministério. Sabe por quê? Da lava-sede comandada. É porque eles queriam ser o primeiro aqui na região, em terra passada. É porque eles queriam ser exemplo aqui na região. Como não consegue, eu vou tentar matar o pequeno. Foram instruídos a servir o rei Saul na guerra. Os três foi forjado com armadura. Os três subiu lá para a guerra onde estava acontecendo tudo. Mas a Bíblia vai dizer que então Jessé vira para Davi. Davi, sobe lá e vê o que está acontecendo, mas leva para mim 2 queijos. Entrega ao rei Saul, mas vê para mim, Davi, o que está acontecendo. Trazendo para 2 analogias, boa e ruim. Sabe, bispo, aqueles que entram aqui dentro aqui para saber como é que está acontecendo. Sabe aqueles que entram, sentam ali e ficam torcendo para o culto não fluir? A guerra espiritual está caindo para um lado e para o outro, e Deus está tomando demônio para um lado e para o outro, e o povo está dizendo assim: não, eu quero que o culto termine ruim. Mas Deus está dizendo assim: eu vou enviar um pequenininho, mas não para ver como é que o culto está, é para fazer a adoração acontecer. que está acontecendo há 40 dias, o pequenininho adorador segundo o coração de Deus, ele vai ver aquilo ali, ele vai ver o alvoroço todo, correndo para um lado, correndo para o outro, ele vai perguntar justo para os 3 que estavam na porta do templo: ei, Eliabe, o que está acontecendo aqui? Eliabe vai dizer para ele assim: ó, filisteu de Gate, ele está botando todo mundo de Israel para correr.
Davi, o pequenininho, vai virar para ele e vai dizer assim: mas peraí, você não matou nenhum gigante, não? Mas peraí, você não furou pelo menos num filisteu, não? Mas peraí, você não bateu em nenhum filisteu, não? Ele diz: não. Vai perguntar para os outros a mesma coisa: não. Aí o pequenininho vai dizer assim: quem é esse incircunciso que vem contra o exército de meu pai? É pequeno, meu querido, mas tem coração. É pequeno, mas tem coragem no peito. É pequeno, mas ele vai para a guerra para saber o que está acontecendo. É pequeno, mas ele ainda consegue ser ordem dentro da casa. Então ele sobe e vai entrar agora para dentro do templo e vai se dirigir a um que é rei, velho, rei desprezado, rei que perdeu a unção, rei que não sabia como governar Israel, rei que já tinha se esvaziado há muito tempo. Ele vai perguntar para ele: o que está acontecendo? Quem é esse? A Bíblia então vai dizer que ele vai apresentar para ele assim: eu quero entrar nessa guerra aí. Eu quero fazer parte para derrotar esse filisteu aí. A Bíblia então vai dizer que Saul vai virar para ele e falar assim: não tem como. Pelo teu tamanho, pela tua estatura, não tem como, é o tamanho do homem. Ele é feito de guerrilha desde inferno. Ele é treinado. Ele é cheio de estratégia, não tem como você ganhar dele. A Bíblia então vai dizer que ele fala: mas lá quando eu estava cuidando das ovelhas malhadas do meu pai, eu rasguei a liuça. Lá eu estava ali, eu matei leão. Por que eu não posso usar contra esse gigante? A Bíblia então vai dizer que ele vai pegar a armadura dele de guerra e vai vestir em Davi. E o que acontece? Fala para o teu irmão do lado: nada. Sabe por quê? A armadura ela fica folgada. Não fica? Segundo a história, é porque a armadura de desobediente não serve em obediente. Aleluia! A armadura de quem já perdeu a unção não serve em quem tem unção. A armadura de quem não quer nada com Deus não serve em discípulo. A armadura de membro que não consegue produzir o culto não serve em discípulo. Sabe por quê? Porque já perdeu há muito tempo que Deus deu. O que você tem perdido? O que você tem deixado passar aí na tua vida que você não tem visto? O que é? A Bíblia então vai dizer no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de verso 23, que vai relatar que o corpo humano ele é triártico, tricotômico. Ele é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. Lembra da batalha do invisível? Vou te explicar agora. O homem, por ele ser feito dessas partes, o corpo, ele envelhece e morre. A alma, ela é invisível, ninguém vê. A alma, ela sobe, mas o que é forte, ele permanece. Você não entendeu? O meio do teu corpo, essa carcaça aqui, ó, ela envelhece. Sabe por quê? Ela é fraca, ela para no meio do caminho, ela desiste, ela murmura, ela rejeita a adoração, ela não consegue contemplar com aquilo que Deus dá. Sabe por que ela apodrece? E Deus está dizendo assim: o homem, ele é falho, ele cai, mas eu consigo reerguer, sabe como? Com o meu espírito. Sabe por quê? Pelo meu corpo e o seu corpo separa. Deus fala assim: não, ainda o meu espírito forte habita dentro de vós. Se você buscar a existência do Espírito Santo que habita dentro de vós, não há batalha que perca. A Bíblia então vai dizer a respeito no livro de Paulo, que ele vai virar para o ser humano e dizer assim:
Tu quer mudar o presente século? Tu quer mudar o mundo do presente século? Eu vou te dar uma chave. Começa a orar. Começa a dobrar o teu joelho, paga preço, começa a orar, jejuma. Sabe para quê? Para você conseguir mudar aquilo que no campo do invisível ninguém enxerga. Sabe o que Deus está te dizendo? Vou ser bem simples. Sabe essa crise que está lá fora? Sabe como é que tu muda ela? Buscando a tua alma no campo do invisível, chamando a existência do Espírito Santo, chamando a existência de Deus que ninguém vê, mas sente porque Ele está aqui. Chamando a existência daquilo que ninguém acredita na tua vida, fazer começar a iniciativa do propósito do Espírito Santo. A Bíblia então vai nos relatar que o pequenininho que estava com aquela armadura gigante de desobediente, quando ele vê que aquela armadura já não serve mais dele, ele vai fazer o quê? Arrancar, fala para o teu irmão do lado, arrancar. Prestou minha atenção, fala de novo para o teu irmão do lado, arrancar. Você tem arrancado a desobediência de dentro de você? Você bem detalhado. Quando fala algo, a direção da igreja, eu não posso, eu faço eu vou embora para casa virar, eu vou murmurar da minha casa. Eu não contento ver o irmão do lado, eu não contento ver ninguém cantando, eu aqui sentado, porque eu não pego o microfone, eu não consigo mais viver a cara. Eu não sei porque o irmão ali está crescendo e eu não, Deus está dizendo assim. Por que será? Essa é a armadura de desobediente que tem que arrancar de mim, né? Quando eu oro, Deus não me responde. Basta que é eu como do que a sábia. Será por quê? Será que eu estou indo bem? Será que eu estou preservando os princípios da igreja? Será que eu estou conseguindo manter o Evangelho dentro de mim e conseguir levar a minha salvação? Ou sou apenas os 3 guerreiros que correm da guerra? Sabe o que Deus está querendo fazer aqui hoje? É levantar verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Batalha no campo do invisível. Quem aqui lembra de Elias? Dá uma glória a Deus aí. O Tisbi. Lembra dele, Gileade? Não foi Tisbi que deu o nome a Elias, foi Elias que deu o nome a Tisbi. Sabe por quê? Porque um dia ele se levantou no teu comodismo, foi até Israel, onde havia um rei que cultuava a Baal, um rei que levantava um altar a Baal, para ver se as coisas dele ali melhoravam. Casou-se com Jezabel, filha de Baal-Zebul. A Bíblia então vai dizer que ali tudo em Israel começa a dar errado, porque alguém levantou um culto a um demônio. A Bíblia então vai dizer que vem um homem de Tis até Jerusalém e Israel. A Bíblia então vai dizer, e não me relata para o público ou para alguém que ele foi pregar, não relata para quem que ele foi apontar o dedo na cara, não relata para quem que ele foi fazer, mas relata para uma pessoa só: rei de Israel. Um rei que começou a seguir os Pentateucos, um rei que começou a seguir os princípios de Deus, porém se desviou e casou com uma mulher que servia a Baal. Então as coisas começam a dar errado. Não sei porquê, mas vou entrar. Sabe quando Deus
não está no negócio, na área sentimental dos jovens, mas eu insisto, e tudo na frente dá errado. Sabe, eu insisto e começa a dar tudo errado. É porque Deus está dizendo assim: não espero o que eu tenho para você. Não espero o que eu tenho para preparar para você. Vai avançando na frente, vai indo. Porque quando o profeta chegar, não adianta correr com raiva, não adianta fazer biquinho, porque o profeta ele denuncia tudo que está podre. Então ele vai chegar a denunciar o que está podre em Israel. Ele vai anunciar agora, vai chegar na cara desse rei, Acabe. Vai apontar o dedinho de profeta na cara dele, vai dizer assim: não irá chover perante 3 anos. Fala para o teu irmão do lado: 3 anos. 3 anos. Sabe aquele que falava segundo as palavras dele? Não existe hoje. Mais detalhado. Sabe quando eu vou profetizar algo e às vezes eu me envergonho? É porque Deus dizer assim: está faltando um pouquinho de coragem. Está faltando um pouquinho de Elias no século XXI. Está faltando um pouquinho de Elias que aponta o dedo na cara da corrupção do Brasil e denuncia o pecado contra ele. Está faltando. A Bíblia então vai dizer que não chove perante 3 anos. Deus fala com Elias assim: Elias, desce para o Querite, se esconde lá, Elias, porque ali eu vou cuidar de vós. Querite significa cortar e separar. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que ele então vai repousar no Querite. Deus fala com ele assim: tu vai beber a água do rio que passa lá em Querite. O povo vai pegar ali pão e carne, vai trazer para você se alimentar. Sabe o que Deus está te dizendo? Profeta que tem coragem de denunciar o pecado, Deus ele protege. Profeta que tem coragem de denunciar o pecado, não passa sede, não passa fome, não passa dificuldade na tua casa, o aluguel não vence, a casa não é entregue, o emprego você não tem. Sabe por quê? Denuncia aquilo que está podre. A Bíblia então vai dizendo que Deus ali agora vai matar a sede deles. Sabe por quê? Israel acaba, tudo começa a secar. Quando o rio Querite seca, Deus fala com ele assim: eles, já não preciso mais do pequenininho manter o teu ministério, mas não, sabe o que Deus está mandando dizer para esta igreja aqui? Que ele não quer empresário para manter aqui não, ele não quer imigrante para manter aqui não, ele não quer os cortes da mídia para manter aqui não, ele quer os pequenininhos que ninguém está pagando para ele. Da igreja, sabe por quê? Ela está mantendo ela em oração, ela está mantendo ela no propósito, ela está mantendo ela no jejum, né? Porque Deus está dizendo assim: vou enviar mantedores para este ministério, vou enviar mantedores para dentro da minha casa. Pequenininho. Sabe por quê? Deus quer levantar uma igreja do tamanho de mato. Não precisa aparecer para ninguém, mas faz a diferença nessa terra. E mais, eu vou voltar no texto para finalizar. A Bíblia vai dizer que o mordomo da casa se levanta e vai pegar os 100 profetas que foi ameaçado de ser decapitado. Sabe para onde que vai levar? Para dentro de uma caverna. Sabe para quê? Para não parar a igreja de Deus.
Então ele levava ali pão molhado e sustentava os 100 profetas. Sabe para quê? Para eu e você hoje estar aqui dentro. Sabe para quê? Porque Reacabe e Jezabel quando eu vou matar. E alguém diz assim: os meus profetas ninguém mexe. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Está ruim, está difícil. Entra para um lugar, um secreto, enfia dentro de uma caverna, entra para dentro do teu quarto, tranca a porta, deita ali em cima da tua cama, ou ajoelha no chão, entra para dentro da igreja, tranca a porta, fica sozinho. Sabe por quê? Porque Deus honra aquele que se esconde. Deus honra aquele que se esconde e fica em secreto, porque a Bíblia diz no livro do Evangelho que me busca em secreto, porque o que está em secreto vai aparecer para nós. A Bíblia então vai dizer que esse profeta, segundo as palavras dele, essa endemoniada de Jezabel, quando ela vai determinar a decapitar os profetas, ele foge. Lembra da primeira batalha? Essa é a segunda. O profeta fugiu, mas ela não botou a mão nele. O profeta fugiu, ela não matou ele. O profeta fugiu, ela não feriu ninguém dele. Ela só usou palavras. O primeiro, dá-lhe um homem. O segundo, vou matar todos os profetas de Israel. A Bíblia então vai dizer que ele corre e vai parar debaixo do pé de zimbro. Quem já viu o pé de zimbro florescer no deserto? Sabe por quê? Tem que Deus me ensina que aquilo que é rejeitado serve para te dar sombra no manhã. Aquilo que nasceu no campo, deserto, onde ninguém dá nada, não chove, não tem como plantear, não tem como crescer, não tem como dar em nada. Deus está dizendo assim: é no fundo ainda da raiz que eu consigo mexer. É no fundo da raiz ainda que eu consigo crescer. Sabe por quê? Porque um dia vai vir alguém para repousar debaixo desse pé de zimbro. E quando ele repousa debaixo do pé de zimbro, a Bíblia então vai dizer que Deus coloca um anjo para depositar um pão e uma água para ele poder continuar a caminhada. Sabe por quê? Porque ele pede a morte. O profeta que levanta e bate o pé e fala que vai cumprir, quando ele vê que está demorando demais, ele se acovarda e pede a morte. Sabe o que Deus está mandando dizer para essa igreja? Aquilo que sai da tua boca, toma coragem para honrar até o fim. Porque o profeta que não honra tem pé de zimbro e caverna de esperança. A Bíblia então vai nos relatar que ele vai se esconder nessa caverna. Bate ali o terremoto, bate ali o fogo, a chuva, o vento, o negócio fica todo daquele jeito. O profeta então, com medo, querendo saber se era Deus que estava falando, ele escuta uma voz lá dentro: Elias, sai, vai lá porque tem alguém te esperando. Lembra? Entra no secreto, porque quem está em secreto fala lá com você. Eu estou te dizendo assim: não espera a luta chegar na tua casa para você ir para o secreto, não. Não espera a dificuldade bater na tua porta para você ir para o secreto, não. Não espera a depressão espiritual bater na tua vida para você ir para o secreto, não. Vai agora, porque ele está lá dentro te esperando. Mas aí não dá. Quando eu me acovardo, ele manda eu voltar, porque alguém que eu instruí está querendo fazer obras maiores do que a minha. Quando eu me acovardo, Deus fala assim: é hora de eu levantar alguém de fora para começar a aparecer como profeta dentro da minha casa. Aleluia, Deus. Você quer que eu te fale melhor? Sabe quando você já cansa, porque não consegue mais pronunciar o que Deus manda? Deus está dizendo assim: ainda tem tempo de eu levantar alguém de fora. Sabe para quê? Para alertar o meu povo, para alertar a quem precisa. E Deus está dizendo assim:
Eu uso profeta dentro da minha casa para autorizar e descer aquilo que Deus manda aqui dentro. Mas tem muitos que não escutam. Deus fala, quando eu uso o de dentro e não escuto, eu trago de fora para mostrar que o de dentro ainda fala. Fechei minha Bíblia já tem um tempinho e vou entregar agora o que Deus mandou entregar. Quando meu Deus mandou falar para você, bispa, mulher ungida do Espírito Santo, Ele vai enviar mantedores para este ministério. Porque Ele sabe muito bem como é que está o teu coração a respeito da minha obra. Ele sabe muito bem como você tem ordenado e guiado o meu povo, né? Mas Deus está dizendo assim, preocupa não, filho. Mantedores vai chegar aqui dentro deste ministério. Eu não quero um ministério conhecido só aqui, mas quero em mais lugares. Para começar a denominar as igrejas que papai vai começar a abrir fora. Escute muito bem as profecias que saem da boca dela. É raçada. Porque o preço que ela paga não é um preço qualquer, não. Vou falar mais claro. Ela poderia muito bem entrar de roupa normal, não precisava usar a alça sacerdotal. Meu Deus! Ela poderia muito bem entrar, pregoar balelas e balelas para você, pregoar prosperação para você. Não. Ela está querendo viver o Evangelho. Ela está querendo ir para o céu. Eu estou falando tudo que Deus está mandando eu dizer. Porque às vezes eu tiro o que é meu para manter o que é de Deus. Às vezes eu rasgo o que é meu. Eu estou mandando te dizer para manter o que é dele. Preocupa não, meu querido. Eu quero só que vocês olhem ao redor, rapidamente. Prestou bem atenção? Assim diz o Senhor: a prova das minhas palavras vai aumentar ainda mais. Eu uso ainda mais a autoridade que Deus me deu. Quem quiser escreve no papel aí, marca a data, a hora e o dia. Porque eu volto. Eu assento ali no cantinho e volto para ver a igreja de Cristo crescendo. Eu volto. Eu estou vendo aqui, dentro desse lado aqui.
consagrados desta igreja. 3, só 3, para testificar a minha oração. Eu não vou contar, não, eu quero que você venha, porque corajoso é aquele que quer manter a casa de Deus. Quero só 3. Aleluia, Deus. Fala o seguinte para mim. Você, coloca a mão do lado dessa parede aí. Coloca a mão nessa parede aqui. Irmão, coloca a mão naquela parede lá no fundo lá. organizou ela. E Pedro, em cima do altar, quando o vento entrou para dentro